Enquanto os irmãos procuram, Novo Testamento, Mateus, depois de Mateus vem Marcos. Aleluia. Quero glorificar a Deus, vocês estão nos honrando com sua presença hoje. Há algumas pessoas que não são evangélicas, entre tais está Amanda. É Amanda, isso mesmo? Lembrei bem. Amanda também está, esse outro rapaz, ele é evangélico, não é? Você não é? Qual é o seu nome? Yuri. Gratidão, Yuri, por você estar aqui nessa noite. Amém. Estamos gratos, irmãos, pela vida do nosso irmão Ivo também. O Ivo se encontra sem ministério e veio nos honrar nessa noite com sua presença. Deus abençoe sempre. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 40 em diante. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Pai, bendizemos a Ti mais uma vez por tão grande oportunidade de estarmos aqui nessa noite para dar o nosso culto. E mais uma vez, Senhor, lhe peço Tua misericórdia. Fala conosco através de Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos irmãos. É bem verdade que a presença de todos aqui é importante. Mas como falei, quero destacar, falei já agora há pouco o nome, mas quero destacar a presença da Amanda e do Yuri. Amém, irmãos? Amém. É bênção de Deus. Amém, irmãos? Também amém. Quero destacar a presença da irmã que se converteu no ponto de pregação segunda-feira. É a irmã Maria. Ontem à tarde fomos visitar ela, e graças a Deus a irmã Maria veio para cultuar na congregação. Amém, irmãos? É assim, irmão, quando se converte, mesmo que quer entregar a vida a Cristo, não pode ficar parado, tem que trabalhar, tem que perseverar. Amém, irmãos? Para se robustecer, se fortalecer. Amém, irmão? Amém. Crente não pode ficar em casa. Amém, irmãos? Amém. Crente, lugar de crente é na congregação, é buscando. Agora é bem verdade que existe algumas situações que às vezes impossibilita de estar congregando constantemente. Amém, irmãos? Amém. Quero ser justo aqui. Alguns são enfermos, outros trabalham lá à tarde, às vezes dificulta estar congregando constantemente. Amém, irmãos? Mas crendo que numa oportunidade estamos sempre congregando. Tá certo, queridos? Amém. Amados irmãos, nós lemos um texto, mas antes quero louvar esses dias eu ouvi um refrão de um hino e me deu uma saudade quando pequeno. O meu tio João cantava muito esse hino. Eu era pequeno tocando pandeiro e eu cantava, ficava muito feliz quando ele cantava esse refrão, esse hino. Eu quero cantar nessa noite. Amém? Amém. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse
que Deus está nesse lugar. Amém? Quem já sentiu essa presença? Eu sinto a presença de Deus pelo Espírito Santo, o Espírito que é de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Amados irmãos, lemos um texto bastante conhecido de quem estuda a Bíblia, de quem examina a Bíblia. Sabe, irmão, o Senhor estava aqui orando, pedindo. Hoje estudei a palavra, mas hoje somos privilegiados, irmãos, por ter a Amanda aqui, por ter o Yuri aqui nessa noite, amém, irmãos? E se que Deus tem uma palavra no coração deles, que não são evangélicos, amém, queridos? Então, embora nós estamos congregando, é o culto de oração, mas Deus tem um propósito, tem um algo certo nessa noite, amém? Esse texto falou muito ao meu coração, porque entendo que o evangelista Marcos escreve esse momento de que Cristo estava em sua trajetória evangelística, e em meio a essa trajetória evangelística aproximou-se dele um homem, um ser humano, aproximou-se dele um ser humano, um homem, um ser humano, um homem que estava em uma condição muito deplorável, uma condição difícil para a sociedade daquela época, mas para mais ainda para ele, que estava acometido por tal situação, que era uma enfermidade, era uma doença denominada de lepra, onde, dependendo do grau da lepra, havia situações que até de tanto coçar a vítima da lepra, comia-se ou saía as unhas do dedo, saía o couro das narinas, consequentemente, irmãos, ficava até muitas vezes irreconhecível o indivíduo que estava acometido por lepra. Consequentemente também, ele por sua vez, segundo a lei, era excluído da sociedade. Não só isso, mas também não tinha a condição, a possibilidade de adentrar a um culto, de ir a uma sinagoga. Consequentemente, como tinha o templo na época, ele também não poderia ir ao templo, que por sua vez iriam buscar a Deus também naquela época. Observe, querido, embora que havia um distorcimento, um distorcer, ainda que houvesse uma dificuldade de compreender na época a respeito de Deus, pelo silêncio de Deus de habitar naquela época, após o profeta Malaquias, em meio àquele período havia muita religiosidade, mas o templo é o local que iria buscar a Deus naquela época também. Consequentemente, esse homem era excluído no templo, não poderia entrar, pois a enfermidade o impossibilitava, o excluía. Mas o que me chama a atenção é que em meio a esse sofrimento, em meio a esse sofrimento, tanto fisicamente, emocionalmente também, ele não poderia estar com a sua família, ele era excluído mesmo. Consequentemente, também não podia estar convivendo socialmente com os demais, e por sua vez, agora, ele estava excluído sim, e por sua vez também, irmãos, ele estava em meio a angústias de sua alma, esperando só a morte, porque a enfermidade ela tende a se agravar. Mas o que me chama a atenção é que esse homem, em meio a essa situação, ele ouviu falar de Jesus, viu Jesus caminhando, em meio à sua fama também de Cristo, atraía a multidão. Ele se aproximou de Jesus, rogando-lhe e pondo-se de joelho e detalhando: se queres, tu podes me tornar limpo.
Aleluia! E ordenou, falou para aquele homem: quero ser limpo, quero ser limpo, quero ser limpo. E tendo dito isto, Mateus relata, ou melhor, Marcos relata que a lepra desapareceu naquele momento e ele ficou limpo. Sabe, irmãos, ao analisar essa situação, eu entendo que posso absorver algumas verdades, algumas lições para aplicar às nossas vidas. Sabe, queridos, esse homem estava em uma situação, em um quadro irreversível, humanamente falando. Às vezes, nos deparamos com situações em quadros aparentemente irreversíveis, às vezes não de enfermidade, mas em outras situações. Esse homem passava por uma doença física, mas essa doença física atingia a sua vida social e consequentemente também emocional, irmãos, porque uma vez que você é excluído, é claro, há um impacto em suas emoções. Quem aqui foi excluído alguma vez? Quem aqui já sentiu a dor, já sentiu a tristeza de uma exclusão? Esse homem aqui era excluído, e a exclusão traz um impacto mais emoções, irmãos. Há pessoas que são excluídas até hoje. Há pessoas que em meio não só à exclusão, mas há um tratamento de desprezo. Quantos passam por um alcoólatra, alguém prostrado no chão, em meio às consequências do álcool, às vezes a pele cascando, em uma situação sem tomar banho, em uma situação rejeitado mesmo, e alguém passa e diz: esse aí, para esse não tem mais jeito, para esse aí só Deus. Mas falou bem, pode não ter jeito para o mundo, mas Deus dá jeito aquilo que o mundo não dá jeito. Alguém pode passar e ver uma pessoa viciada em crack, pode ver alguém viciado em qualquer tipo de droga e olhar e dizer: para esse aí não tem jeito. Mas nessa noite eu quero afirmar: tem jeito. Jesus dá jeito. Aquilo que para o homem não tem jeito. Aleluia. Quem sabe você tem alguém de sua parentela que você mesmo já afirmou da forma que acabei de falar. Mas nessa noite é hora de rever o teu conceito, é hora de rever conceitos, porque Jesus, o que nos serve, tem poder, tem poder, tem poder para entrar e mudar a história. O meu olhar não posso, no meu olhar, buscar ou tentar limitar o poder de Jesus. Eu olho, o meu olhar é o olhar de homem, o olhar de Cristo é o olhar de Deus. Amém? Esse homem estava em uma condição deplorável. Esse homem estava em uma condição deplorável, rejeitado era. Em uma situação que, se ele aceitasse aquela situação, ele tinha morrido daquele mesmo jeito que estava. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, quero destacar aqui, é a fé desse homem. A fé desse homem. A fé desse homem. Enquanto muitos ali não acreditavam em Jesus, muitos eram só espectadores em meio àquela multidão, esse homem entendeu que a ciência não poderia, os médicos não tinham como dar solução ao seu problema, mas ele entendeu que Jesus tinha poder. Ele creu que Jesus era a pessoa certa que poderia mudar a sua história. Nessa noite não é diferente. Jesus é o único que pode dar na tua vida
muda a história. A Bíblia diz que ele decidiu ir ao encontro de Jesus. Ninguém, observe, você veio aqui nessa noite, você que ainda não confessou a Cristo como Salvador, tu pode ter vindo por um convite, mas algum convite superior ao convite que fizeram, que foi o de Deus, para tu chegar até aqui nessa noite. Quem passa por aí, nós, observe, para compreender o que ocorre aqui, só entrando, só adentrando realmente, porque toda semana, nos reunimos aqui 4 vezes, para quem passa aí, não entende o que sentimos aqui, essa alegria que vai além de um arrepio na pele, é algo que humanamente é inexplicável. É quando nos reunimos com o propósito de adorar aquele que é o único Deus. Aí sentimos algo novo, aleluia, sentimos alegria na alma, prazer de viver, a fé ela brota, a fé flui cada dia mais, é alimentada, a fé num Deus que tem poder e que está no controle da situação. A fé desse homem fez ele ir até Jesus. Fé sem obras ela é morta. Eu posso ter fé em Deus, mas se eu não ir até Jesus, a minha fé ela não tem o valor correto. Aleluia! Aqui tem fé para receber algo, Deus te abençoe. Aqui tem fé para ganhar algo, é verdade. Há quem tem fé para ver alguém que nunca mais viu. Há pessoas que destinam a fé a várias coisas, mas a fé que eu estou falando é uma fé diferente, é uma fé que te leva ao encontro de Jesus, que te faz levantar-se e ir ao encontro de Jesus. Esse homem não ficou parado, esse homem ele creu que Jesus podia fazer algo em sua vida, então ele vai ao encontro de Jesus. Ele levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Ele não ficou parado vendo Jesus passar em meio àquela multidão, em meio àquele momento evangelístico. Não, ele decidiu, ele foi, ele se aproximou de Jesus. Sabe, amigo, sabe, amiga, tu podes ter fé em Deus, mas não é suficiente. Tu deves se aproximar de Jesus, se achegar a Ele, tomar uma atitude de se achegar a Ele e falar para Ele, detalhar para Ele o que estás sentindo, o que necessitas. A fé dele, detalhando aqui. Segunda verdade a se aplicar é que a fé dele não era uma fé morta. A fé dele impulsionou, fez ele ir até Jesus, se aproximar de Jesus. Uma fé verdadeira, ela impulsiona o homem, ela leva o homem a aproximar-se de Deus. Aleluia! Jesus é Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele homem se aproximou, e não se aproximou com arrogância, prepotência alguma, não se aproximou. Quem precisa tem que saber se achegar àquele que você está precisando, aquele de quem você está precisando. Quando ele chega perto de Jesus, aí ele faz uma coisa que é a terceira verdade a se aplicar essa noite. Ele se lança nos pés de Jesus. Glória a Deus. Quem realmente está precisando, está sentindo que tem algo que não está bem, e que sabe que só Jesus pode fazer, ele se joga nos pés de Jesus, se humilhando,
se humilhando, reconhecendo a autoridade que Ele é, se humilhando. Ele se prostra, rogando-lhe, quer dizer, suplicando-lhe. Parece que eu ouvi ele falando, repetindo outra vez. Quando ele se prostra, aí ele detalha o porquê estava ali, embora estava visível, mas ele fala: Senhor, aleluia, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Sabe o que ele quis dizer naquele momento? Vai além de palavras jogadas ao vento. Quando ele fala, se quiseres, ele estava dizendo: eu reconheço a tua autoridade, a tua divindade. Eu reconheço que tu és o único que tem poder para ordenar que essa lepra vai embora, e ela vai embora. Glória a Deus. Quantos aquele homem ouviu falar, ou quem sabe viu, que morreu leproso? Quantos? Porque a lepra, diga a lepra, o grau de tratamento, mas dependendo do grau é muito forte e leva a óbito realmente. Observe nessa noite, quando esse homem detalha, essa é outra verdade a se aplicar. Esse homem, quando detalha ali, ele estava reconhecendo a divindade de Jesus, porque ninguém tem poder de curar lepra. Observe, ninguém, a ciência atrás, a ciência antiga não tinha ainda como, ao menos dar um paliativo, não havia condição. Então quando ele fala isso, está falando: tu és o Deus que pode, aleluia, fazer o impossível tornar possível. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você crê? Você crê? Ele é o mesmo nessa noite que tem poder de fazer o impossível torna possível. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aquele homem declara isso ao Senhor: eu sei que essa minha situação está debaixo agora do teu querer. Aleluia. Ele lançou, aleluia. Ele lançou para Cristo agora. Ele disse: eu sei que essa enfermidade que está me matando, aleluia, eu vim com fé, mas ela agora está debaixo do teu querer. Eu lanço ela em tua vontade, em teu querer. Jesus ouvindo aquele homem falar, quando ele declara, ativa algo, e que quando ativa algo em Jesus, que todas as vezes que ativa algo, esse algo em Jesus, há uma reação na mesma hora. Aleluia. Ativou a compaixão de Jesus. Todas as vezes, se você for analisar os evangelhos, todas as vezes que a compaixão de Jesus é provocada e ativada, o resultado é intervenção divina. Glória a Deus. O resultado é o impossível tornando possível. Aleluia.
Aleluia. Por isso que tu deves e eu devo sempre buscar provocar Cristo. Em que aspecto? Em sua misericórdia. Porque quando Ele é provocado, quando declaramos a fé dEle com atitude, humilhação, consequentemente declaramos a Ele que Ele tem poder, que Ele pode mudar a situação. Ele, por sua vez, usando de misericórdia, diz o texto, e moveu-se de íntima compaixão, ou de grande compaixão. Quando Ele moveu de compaixão, Ele fez algo que ninguém nunca mais fez. Quem sabe nessa noite Jesus trouxe aqui para te fazer algo que ninguém nunca fez, ninguém nunca mais fez contigo. A compaixão foi tão grande que Cristo quebrou o protocolo daquele tempo e fez uma coisa que hoje, quem sabe, ainda é um protocolo, não da mesma forma que era antigamente, mas hoje, porque nós somos tão insensíveis, essa é a palavra, Cristo toca no leproso. Glória a Deus. Coisa que eu e você dificilmente faria. Quem sabe por receio, esses dias, esse tempo, ninguém podia nem espirrar. Quando já abria os olhos das pessoas com medo, Covid, outros ligavam e diziam, o ciclano não vinha aqui não por causa da Covid, e outro, precaução e tantas precauções, nada contra tais precauções, entendo que existe os cuidados que deve ter, amém, irmão? Existe os cuidados que deve ter, amém, irmão? Mas estou dizendo, é que observe, estou dizendo, é que eu não posso desprezar alguém, amém, irmão? Se espirrou, que Deus te abençoe e te cure. Eu não posso agir com desprezo porque espirrou, ou porque está doente com câncer, porque está doente com qualquer tipo de enfermidade. Eu não posso me considerar melhor e muito menos desprezar, amém, irmãos? Amém. O que eu estou dizendo é que Cristo tocou nele, tocou no leproso. Quando Ele toca no leproso, irmãos, quanto tempo fazia que esse homem não recebia um toque de um ser humano? Quanto tempo fazia que esse não recebia um toque, e agora recebeu um toque, mas não um toque de qualquer pessoa, um toque especial. Glória a Deus. Amigo, amiga, nessa noite Cristo quer te tocar com um toque especial. A Bíblia diz que quando Ele toca, imediatamente, essa é outra verdade detalhar, todos aqueles que Jesus tocou, ouve o milagre. Quando Ele tocou, imediatamente a lepra desapareceu. Não foi ontem, depois, foi na hora. Sumiu a lepra do corpo daquele homem. Diga assim, Jesus é o mesmo. Diga comigo, Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo de hoje eternamente. Tocou. E quando tocou a lepra, desapareceu. Amém, irmão? Amém. Observe, Jesus falou, eu quero. Aleluia, Jesus. E depois de falar, eu quero, seja limpo, Ele toca. Aleluia. Querer de Deus e ação de Deus. Querer de Deus e ação de Deus.
Ah, irmão, Filipenses 2:13 diz que Deus é o que opera tanto querer como efetuar. Deus é quem opera, amém, irmão? Quando Cristo toca, ele recebeu a cura naquele momento, irmão. A lepra desapareceu e ficou limpo. Ficou limpo. Imagine, irmão, alguém cheio de chaga, de repente a pele ser restaurada. Aleluia, Jesus é bem. Naquele momento, queridos, quando o texto diz que ele ficou limpo, ali vai mais essa expressão, eu posso alcançá-la mais além. Se ele ficou limpo, ele foi restaurado. Observe, dessa lepra ele foi curado e restaurado, restabelecido. Tudo na vida dele voltou ao normal. O que ele não poderia fazer, retornou a fazer, a trabalhar, a ir ao culto, a conviver socialmente novamente, irmãos. A angústia que havia em seu coração desapareceu, o espaço, o sentimento que era de morte agora foi embora, e agora fluiu a esperança de viver mais, amém? Quando Cristo tocou nele, aquela lepra desapareceu, ele ficou limpo. Há uma lepra maior, mais grave. Há uma lepra maior e mais grave que a lepra natural, é a lepra do pecado. O pecado é desobediência contra a palavra de Deus. E ela não só pode nos separar de Deus, esse pecado, mas pode também nos destinar à morte eterna. Mas Jesus, amigo, Jesus, amiga, nessa noite quer te tocar. Não te tocar, aleluia. Não te tocar só externamente. Ele quer tocar na tua alma, tornando você limpa. Como? Perdoando os teus pecados, quaisquer tipo de pecado. Mas pastor, eu carrego um trauma muito grande. Há um passado que me importuna, há um passado que me aprisiona, eu não consigo me perdoar. Jesus é um perdoador e está aqui dizendo: eu posso curar você, perdoar os seus pecados. Eu posso visitar a tua alma e restaurar você diante de Deus novamente. A lepra mata fisicamente, o pecado mata espiritualmente. Aleluia. Nessa noite Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te receber. Ele quer te receber, te reconciliar com Deus novamente. Ele quer te aceitar de braços abertos. Ele quer levantar você. Ele quer lhe dar um valor que o mundo não te dá. O mundo te usa. O mundo quer acabar contigo. Não tens amigo, amigo é Jesus. Não tens amigo, amigo é Jesus. Mas pastor, e se eu aceitar ser crente, o que é que vão dizer? Que importa o que vão dizer? Tu deves entender que diante da lei tu responde por ti, diante de Deus tu também responderá por ti. Ninguém vai te defender diante de Deus. Ninguém. É você e Deus no dia do juízo. Então essa é a noite que Ele marcou esse encontro contigo, para perdoar os teus pecados, para te receber como filha, como filho, e te dar a você a alegria de servi-lo, colocar em você o Espírito Santo e te garantir, aleluia, que nunca tu se sentirás mais só. Ah, pastor, o senhor não
sabe, eu sinto uma solidão tão grande. Ah, pastor, se eu pudesse entender quantas vezes o sentimento de morte me invadiu, quantas vezes quis tirar até a minha vida, quantas vezes veio aquele vazio tão grande, eu disse, eu vou acabar com tudo agora. Mas algo maior me segurou e eu não vi. Foi Jesus! Foi Jesus! Foi Jesus! Foi Jesus! Aleluia! Deus! Glória a Deus! Aleluia! Jesus! Eu vi a morte, pastor. Passei por um ambiente que eu dizia, daí eu não saio, eu não tenho como sair. Mas de repente saí. Foi Jesus! Foi Jesus! Foi Jesus! Para que hoje tu tivesse a oportunidade de ouvir essa palavra. Essa é a noite que Ele reservou para abraçar a tua alma e dizer, eu quero fazer de você um vaso nas minhas mãos. Eu quero fazer de você um vaso, um instrumento para eu usar nessa terra. E através de você, outros se achegarem a mim, eu quero usar você. Alguém nessa noite que decide entregar a vida a Cristo, que decide seguir o caminho de Jesus, abandonar as festas, abandonar os prazeres. Mas pastor, eu tenho um vício. Jesus liberta, Ele liberta. Venha como você estiver e Ele liberta você. Mas pastor, as amizades, pastor, é difícil, mas confie em Jesus, Ele dá força. Você consegue largar tudo por Ele, porque Ele é muito mais melhor. Amigos, não temos só Jesus, mas oportunos, já diz tudo, são de oportunidades, um dia vão embora. Quando morre alguém, ninguém vai atrás, ninguém pode até pegar o caixão, pode até buzinar a moto, pode até soprar o acelerador, o escape explodir, danificar o motor, mas quando chega no cemitério, é sepultado o corpo e ninguém vai atrás, ninguém quer ficar no lugar. Então Jesus é amigo, fiel, só Ele. Então para que me importar com o que vão dizer? Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Não vale a pena, amigo, ficar no mundo. O mundo é passageiro. O mundo com o seu deleite é passageiro, amigo. Não vale a pena, amigo. Oh, pastor, eu gosto de uma cervejinha. A cervejinha é passageira e continua vazio. Mas, pastor, eu gosto de dar uma bola, de fumar, pastor, a maconha. Eu gosto, pastor, de fumar um mexicano. Oh, pastor, eu gosto do pó, pastor. Mas depois que passa o efeito, o vazio continua do mesmo jeito. Mas Jesus preenche. Jesus preenche. Glória a Deus. Jesus preenche o vazio da alma. Ele preenche. Ele preenche. E a presença dele é insubstituível. Lhe garanto que se entregares a vida ao Jesus, tu nunca mais sentirás falta de nada. Esse vazio nunca mais haverá, porque Ele preenche todo espaço. Aleluia. Onde é que está você?
e quer entregar a vida a Cristo. Alguém? Pode ser que tenha alguém do outro lado da rede social dizendo: eu quero voltar hoje, eu quero reconciliar. Nessa noite tu podes esperar a rede social também te reconciliar com Jesus. Ele não quer perder a tua alma. Tu podes te reconciliar com Deus mediante Cristo. Ele não quer perder a tua alma. Hoje é a noite de salvação para a tua alma. Ele cura lepra física, mas cura a lepra chamada pecado. A lepra mata o corpo, mas o pecado mata a alma. O pecado lança a alma no inferno. Aliás, não mata a alma é imortal. Lança a alma no inferno. Mas hoje Cristo te dá a oportunidade. Sim, o pecado mata o corpo e fere a alma, diz o cantor Vitorino Silva, e as suas consequências são cruéis. Sabe, essa é a noite que Ele quer te visitar, mudar a tua história, como mudou desse leproso. A vida dele foi mudada, uma nova história. Esta é a noite. Alguém? Se não há presente, que Ele te conceda oportunidades. Amém, irmãos? De pé em nome de Jesus, para agradecermos ao Senhor. Deixe-me destacar mais uma vez a presença do Yuri. Gratidão por tua vida. Da Amanda, lhe peço carinhosamente, volte sempre. Amém. Sabe, nós não insistimos porque entendemos que não há por que insistir. A palavra tem poder de ir ao homem sem precisar que alguém vá. Amém, irmão? Amém. Ela tem poder. Então Cristo quer e tem poder de salvar o homem. Amém, querido? A palavra tem poder. Amém? Amém. Então que tu possas vir outras vezes aqui ouvir a voz de Deus. Que o Senhor lhes dê a oportunidade. Amém. Como foi longânimo comigo, que possa ser com vocês também. Amém? Amém. Irmãos, quando estiver orando, apresente essa cidade. Amém. Apresente esse dia sem um estado pensativo quanto à ação espiritual que há contra essa cidade, para que o Senhor possa intervir, irmão, com livramento. Amém. Com livramento, irmãos. Eu sinto a força espiritual que há contra essa cidade. E vamos estar orando para que Deus possa entrar com salvação na rede de votos afastados. Amém, irmãos? Amém. Firmar os crentes na fé. Amém, irmãos? Amém. E marcar encontro de salvação com aquele que nunca conheceu a Cristo como Salvador. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te glorificar por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez pregando tua palavra, por tua bondade e misericórdia. Também lhe peço, Pai, por cada um que veio, ó Pai, essas duas vidas que ouviram tua palavra, que tu possa ser longânimo, dando-lhe oportunidade de salvação. Pai, lhe apresento essa cidade, opera a salvação para a tua glória, opera livramento para a tua glória. Também lhe apresento, Senhor, aqueles que estão do outro lado, Senhor, acompanhando esse culto pelas mídias sociais, que tu possas, Senhor, visitá-los agora com o teu poder, alcançando os filhos, ó Pai, operando salvação também. Aquele que ainda não é crente ainda, Senhor, não se converteu a ti, que tu possas, Senhor, marcar encontro de salvação para a tua glória, operando também aqueles que estão enfermos, cura divina para a tua glória, abrindo portas para os teus empregados, operando, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos, hoje e para sempre. Que já diz amém. Para aquele irmão, foi bom você ter vindo. Amém, irmão?